Bom dia, bem dispostos, sejam todos bem-vindos ao nosso 18º dia de uma vida com propósitos. Vamos começar o nosso 18º dia. Convida o Espírito Santo para entrar na sua vida. Convida Jesus para começar o dia com você. Vem Espírito Santo nessa manhã que nós estamos reunidos aqui, nessa quinta-feira. Entregando ao Senhor tudo que temos e somos, entregando ao Senhor a nossa vida, entregando o nosso coração, nossa família, nosso trabalho e também entregando os nossos ouvidos e o nosso coração à Tua Palavra, através desse livro Uma Vida com Propósitos, nesse 18º dia. Tendo uma vida em comum. Cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3, versículo 15. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico e comunhão ou confraternização quase sempre é uma referência à conversa casual, a alguma atividade social, à comida e à diversão. A pergunta de qual igreja você participa significa qual igreja você frequenta. Ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais do que apenas aparecer nos cultos, significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontrada no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter uma comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas, alguém deixa de participar. Normalmente o mais reservado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, mas sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é na verdade um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual o nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro da sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. É nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão. Não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são botes salva-vidas presos nele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar a comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidades. É genuína, de coração para coração, às vezes chegando ao ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversão fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se a vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão.
Somente quando somos sinceros sobre a nossa vida é que experimentamos a real comunhão. A Bíblia diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos 7 e 8. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. É na luz que o trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. A Bíblia diz: façam disso uma prática comum, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vou fazer um comentário aqui. É dessa forma também que acontece tanto a nossa integração aqui, enquanto mentoria, enquanto lives de conteúdo que eu sempre vim trazendo para vocês, nosso grupo de oração. E ao mesmo tempo é assim que precisa acontecer na nossa vida fora daqui, né, no ambiente fora do online. E também é assim que nós precisamos agir quando nós queremos verdadeiramente fazer a diferença na vida uns dos outros. Se a gente for fingido a respeito de nós mesmos e sempre falar como se a nossa vida tivesse nenhum problema, como se a gente não tivesse nenhum ponto a melhorar, se a gente não olhar com verdade, com humildade para as nossas debilidades, a gente não vai ter como melhorar. Se a gente se apresentar como alguém está pronto, isso é mentira, ninguém está pronto, ninguém está 100% acabado. Nós estamos, enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos nessa jornada, vivendo uma preparação para a eternidade. Então nem você nem eu estamos prontos. Então como é que a gente vai demonstrar que na nossa vida tudo está perfeito, se nós somos humanos, se nós temos o nosso condicionamento a falhar, e falhamos muito, tá? Só cresceremos assumindo riscos. E o mais difícil de todos é ser honesto com você mesmo e com os outros. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. A Bíblia diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. 1 Coríntios 12, versículo 25. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará vocês. Romanos capítulo 1, versículos 11 e 12. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Podemos pegar um exemplo aqui, essa nossa jornada de estarmos hoje no 18º dia. Talvez se você estivesse fazendo sozinho, talvez se eu estivesse fazendo sozinha, teria algum dia que a gente não teria feito. A gente teria desistido, parado no meio do caminho, mas assumir juntos essa intenção de fazer, essa responsabilidade, faz com que a gente seja mais persistente. E ainda assim eu sei que tem muita gente que parou já no meio do caminho, né? E olha que nós nem chegamos à metade. A Bíblia recomenda responsabilidade, incentivo, honra e serviço recíprocos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento. Somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e uns dos outros. A Bíblia diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduza à paz e à edificação mútua. Romanos 14, versículo 19. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidade para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam a compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando e o que você sente não é estranho e nem absurdo. Alguns chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. A Bíblia diz:
Como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. Colossenses capítulo 3, versículo 12. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir as situações que não temos tempo de sentir compaixão, ou então estamos tão preocupados com as nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferentes níveis de comunhão, cada um adequado ao momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos da comunhão no ato do compartilhamento e nos grupos de estudo bíblico. Num nível mais profundo temos a comunhão de serviço, presente na ação conjunta em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão de sofrimento. Filipenses 3, versículo 10 e Hebreus 10, versículos 33 e 34. Essa comunhão de sofrimento ela ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. A Bíblia ordena: compartilhem seus problemas e aflições uns com os outros e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. É em tempos de crise, tristeza e dúvida profundas que mais precisamos uns dos outros. Quando as circunstâncias nos esmagam, ao ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenham fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real e palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante o seu sofrimento. Ele exclamou: um homem desesperado deve receber a compaixão dos seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó, capítulo 6, versículo 14. Na verdadeira comunhão, as pessoas experimentam misericórdia. A comunhão é um momento de graça, em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-la uns dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, você deve perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2, versículo 7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte: jamais guardem rancor. Colossenses 3, versículo 13. Porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros, depois que passamos juntos algum tempo. Às vezes magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer. Mas de qualquer maneira, faz-se necessária uma enorme quantidade de graça e misericórdia para criar e manter a comunhão. A Bíblia diz: vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar aos que lhes ofendem. Lembrem-se, se o Senhor perdoou vocês e por isso vocês devem perdoar uns aos outros. Colossenses 3, versículo 13. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar a sua energia e os seus sentimentos para buscar a vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedentes. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente, mas não espera que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem. Elas devem demonstrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua.
Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo essencial à vida cristã e não nos pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar a comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com outros fiéis, mas espero que este capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar: compartilhem os seus problemas e aflições uns com os outros, e dessa forma obedeçam à lei de Cristo. Gálatas 6, versículo 2. Pergunta para meditar: o que eu posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? E quero convidar vocês também a fotografarem aqui o livro para vocês compartilharem nos stories de vocês. Então segura aí o dedinho, vou contar até 3 e vou fazer a pose e vocês dão um print aqui para depois vocês compartilharem lá nos stories, tá bom? 1, 2, 3. Deu, né? Depois desse capítulo, o coração tá mais ainda desejoso, ardentemente, da gente retornar com o nosso grupo de oração, e a gente vai retornar. Nos vemos amanhã, aqui, às 5h27, tá bom? Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.